Meus netos, meus filhos, quem estiver assistindo esse vídeo, é um pouco da minha história, minha biografia. Eu sou Thales Vicente Ferreira, nascido em 30 de janeiro de 1959. Eu sou o 10º filho de uma família de 11 filhos. Meu pai e minha mãe, a descendência, né, é um pouco dos portugueses e dos holandeses, dos africanos e dos povos indígenas. Os meus avós paternos, a minha avó Maria era descendente da África e o meu avô José era descendente de Portugal, de Évora, é o local da minha avó, eu não sei. E dos meus avós maternos, a minha avó era descendente da Holanda, Amsterdã, ali os Países Baixos, e também um pouco da cultura dos povos indígenas das tribos de Pernambuco. E o meu tataravô que era da Holanda e provavelmente a minha tataravó de alguma tribo indígena, assim como dos meus avós. O meu tataravô era de Évora, Portugal, casou com uma índia da tribo Tupi, aqui no Brasil. Bom, eu nasci, a minha mãe começou a ter dores de parto no dia 29 de janeiro, mas eu nasci na madrugada do dia 30, foi um parto difícil. E eu nasci desmaiado, ou praticamente morto, devido a minha mãe teve os 11 filhos em casa, mas eu fui uma parteira. Que derramou álcool na barriga da minha mãe e esse álcool escorreu e me sufocou e eu não nascia. Aí minha mãe orou a Deus e ela sentiu duas mãos poderosas, minha mãe sempre teve muita fé em Deus, mexendo na barriga dela e eu fui espirrado. Nasci com esse grau de dificuldade. A minha mãe mandava me assoprar e me bater um pouquinho para eu despertar e eu acabei respirando e chorei muito. E isso foi ótimo porque abriu bastante meus pulmões. Depois eu vinha a ser um atleta e corria muito, respirava muito. Eu tive uma infância, nos meus primeiros dias, um tanto quanto complicada, porque a minha mãe, com muitos filhos, muitos afazeres, ela acabou me delegando aos cuidados de uma irmã minha, Jurema, a quem eu me apeguei muito, que também me deu muito amor, me criou com muito carinho, mas ela também precisou ir trabalhar e eu acabei ficando um pouco sozinho. Ali por volta de 12 anos, eu brincava muito na rua, eu era muito arteiro, e pegava a espada de São Jorge, puxava igual cobra na rua, e essa parteira que fez meu parto, que quase me matou, eu quase matei ela. É coisa de criança, né? Ela estava grávida do filho dela, e quando ela passou, eu puxei aquela cobra, rapaz, ela tomou um susto, quase morreu, mas não foi vingança, era coisa de criança, mas é uma história interessante para se contar. Eu tive uma infância também muito, muito agitada, porque eu era muito elétrico, subia nas árvores e brincava muito, gostava muito de fruta e vivia no mato e jogava bola, mergulhava no rio, gostava de brincar na lama quando chovia. Eu fiz de tudo que uma criança normal e saudável faz normalmente. E aí por volta aí dos meus, também eu também era muito rebelde, né? Rebelde no sentido de contestar. Eu contestava muitas coisas, mas eu gostava muito de ajudar minha mãe. Eu pequeno ainda, eu ia na horta, eu enchia o carrinho de mão que eu tinha de madeira com legumes e verduras, ia vender de porta em porta. Eu gostava de jogar bola, meu pai não tinha muitos recursos, e eu mesmo comprava minha bola, eu comprava bala, vendia no trem.
vendia picolé, eu me virava. Eu sempre fui bastante descolado, né, vamos dizer assim. Gostava muito de praia, gostava de pular da pedra, gostava de aventura. E fui crescendo nesse ritmo. Como eu era o 10º filho, haviam outros acima de mim, e lá em casa todo mundo fazia um pouco de coisa. Eu também ajudava minha mãe, pegava cocô de vaca no campo, e minha mãe plantava taioba, inhame, batata doce, e eu trazia aquele carrinho de mão todo satisfeito para botar para as plantas ficar bem fortezinha. E eu também tinha as minhas manias na escola. Eu não tinha aquela vontade, eu não tinha aquela insistência em estudar, porque eu aprendia muito rápido e eu tirava muito. Eu nunca fiquei reprovado na escola, nem de recuperação. Eu tirava ótimas notas e eu gostava de soltar pipa e brincar. Meu pai achava que eu não estudava, mas eu achava que eu não precisava de estudar, porque eu já sabia tudo. E fui crescendo num ambiente muito saudável, familiar, brincava com meus irmãos, andava de bicicleta, jogava bola, andava no mato, caçava passarinho com a tiradeira. Eu fazia um bocado de coisa para minha época que era muito legal, que eu gostava muito, tenho ótimas lembranças, tive bons amigos. Eu já bem novinho, eu tenho fotos para comprovar isso, com 15 anos eu já jogava no meio de adulto. E eu fazia muito gol, eu era muito rápido e chutava com muita precisão e tinha sonho de jogar na seleção brasileira. E assim foi até chegar o meu primeiro namoro. Eu acho que eu comecei a namorar com 15 anos de idade. Tive algumas namoradas, me apaixonei como qualquer criança e depois fui servir a pátria. E eu queria ser paraquedista, queria pular de paraquedas, saltar do avião, queria fazer curso de sobrevivência na selva. Essas coisas que os jovens sonham, né? E eu fiz tudo isso. Graças a Deus, Deus me proporcionou fazer todas aquelas coisas que eu tinha vontade de fazer. Pulei de paraquedas, meu paraquedas, eu queria que meu paraquedas não abrisse para eu abrir o reserva. Oh, que coisa, né? E o paraquedas não abriu, e eu abri o reserva. Deus me proporcionou todas as aventuras, até hoje ele me proporciona todas as aventuras que eu quis fazer. Eu quero deixar para vocês, meus netos, meu filho, que em todos os momentos da minha vida, Deus sempre esteve presente. Minha mãe, muito cedinho, minha mãe me levava na igreja, Cruzada Nacional de Evangelização, lá em São João de Meriti. Minha mãe andava muito e ia a pé de Anchieta a São João de Meriti. E eu ia com ela. E o meu pai era espírita. Meu pai já me levava num centro espírita, kardecista. E era complicado para mim, porque eu lembro dos papéis voando em cima da mesa, uma penumbra, não tinha muita claridade, eu ficava com medo daquele negócio do caramba, a gente não via, mas via aquelas coisas todas. E meu pai me levava para o centro espírita e minha mãe me levava para a igreja. E eu ficava no meio daquilo dali. Hoje eu tenho bastante... hoje eu tenho bastante discernimento, amo a Bíblia, amo demais a Bíblia, acredito na Bíblia toda. Leio a Bíblia, ouço Deus falar comigo, me orientar, mostrar os caminhos que eu devo seguir. E hoje eu percebo que Deus cuidou da minha vida durante o tempo todo, desde quando eu era pequeno. E eu casei muito cedo, eu casei com 19, assim que eu saí do quartel, eu casei, na verdade eu encontrei o grande amor da minha vida, que está comigo até hoje. E a Márcia também eu vou contar um pouco da história dela, mas vai ser no próximo capítulo. E também vou falar eu falei um pouco de mim, mas vou falar um pouco da relação dos meus irmãos. Eu tinha um irmão Coelho, José Antônio Vicente Ferreira, era bom de bola, eu ia para o campo, ficava olhando ele jogar bola. O Isaac
era um estilista no futebol, ele tinha uma elegância no futebol incrível, a gente jogava no Vasquinho. E eu era voado, eu chutava tudo. E o meu irmão Ismael, ele casou cedo, a Reginão cuidou um período de mim, mas as lembranças que eu tenho do Ismael é que eu brincava muito ele era do quartel, né? E eu gostava daquela situação. Lá na Ilha do Governador, eu ia para lá, ficava descendo de carrinho. Ele tinha já os filhinhos dele pequenininho, a Mônica, o Alexandre e o Eduardo, os gêmeos. Então eu vou contar um pouco da minha história. Esse é o princípio, né? Mas eu quero que vocês guardem isso como recordação, porque vocês são os meus sucessores. E é bom ter a história dos antepassados, tá? Um beijo. Fica com Deus.